Ei, som, glória a Deus. Amém, irmãos? Você pode sentar aí. Pode ser. A gente pode reunir depois, né? Na hora do grupo a gente ajunta daí os que ficar em outras mesas. Glória a Deus. Eita, alto. Se você tiver a Bíblia aí, abra ela comigo em Ezequiel, capítulo 22, do verso 30. Ezequiel 22, 30. Hoje nós vamos falar, nosso tema de hoje, um tema bem confrontador. Reunião de homens, né? Então, um tema bem confrontador para todos nós. Nosso tema dessa noite é como homens destroem a sua igreja local. Então, todo mundo aqui congrega, todo mundo faz parte da igreja. Então, isso é importante para todos nós. Como homens destroem a sua igreja local. Sempre tem hoje mais do que em outros tempos, né? Tem muita gente que está sempre tentando defender a igreja, né? Então, sempre tentando defender a igreja, reprovar aquilo que se vê de errado na internet, denunciar falsos mestres, denunciar falsos profetas, denunciar falsas doutrinas. E às vezes as pessoas acabam se perdendo nesse lugar, de tentar bater no que está errado fora e não se preocupar com a igreja da qual fazem parte. Então nós estamos numa igreja local e talvez você não perceba, mas homens, eles têm um grande potencial de destruir a igreja local. A grande verdade é que o avanço lento da igreja, ele se deve, na sua grande maioria, pela ausência dos homens ou pela omissão dos homens para com as suas responsabilidades. Então nós vamos ver hoje de forma prática como homens eles destroem a igreja de dentro para fora, internamente, né? Não estamos falando de defender os ataques de fora da igreja para dentro dela, mas de como os homens que estão dentro da igreja, eles são potenciais destruidores da igreja local. Ezequiel 22:30 diz assim, texto bem conhecido. Deus está falando e ele diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Deus estava procurando um homem, não um monte de homem, um homem que se colocasse na brecha, para que a terra não fosse destruída, para que o povo não fosse destruído. E a conclusão é que Deus ele não encontra, mas não encontrei ninguém. Deus está procurando um homem, não um exército, não uma grande quantidade de pessoas, mas um homem. E o próprio Deus disse: olha, eu procurei e não encontrei. Procurei um homem que se colocasse na brecha a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. O que está acontecendo aqui? Israel está cativo, o povo de Israel está na Babilônia, e Deus está observando aqui que aquela nação em ruínas, destruída, se você ler todo o contexto, você vai ver aqui corrupção espiritual, injustiça social, idolatria, negligência sacerdotal. Era assim que se encontrava o povo de Deus, afundado em corrupção, afundado em injustiça social, perdido na idolatria. A idolatria levou o povo para a Babilônia. Eles vão para a Babilônia porque se renderam à idolatria e não ouviram o chamado de Deus. E o que Deus ele vê também é que os sacerdotes ali estavam negligenciando o seu chamado. No meio de todo aquele caos, Deus ele não estava procurando uma multidão. Ele não queria muitas pessoas. Ele não queria uma organização ou uma estrutura. Ele queria um homem. É apenas isso que ele pede. Eu procurei um homem que se colocasse na brecha diante de mim. Esse versículo que nós lemos, que está dentro de todo um contexto, ele é uma denúncia e um lamento.
Você imagina Deus olhar e ele dizer assim: eu não encontrei nenhum homem. Eu estou procurando um homem no meio de uma multidão de homens e eu não encontrei um único homem que estivesse disposto a trabalhar para reerguer a cidade, a trabalhar em favor do meu povo. Esse homem que Deus procura aqui, depois a gente vai ver que ele é Neemias. O homem que Deus procurava, que pega uma cidade em ruínas e reconstrói uma cidade, que pega os muros destruídos e reconstrói os muros destruídos, é Neemias. Deus está aqui procurando um homem e ele não encontrou um homem que estivesse disposto a erguer um muro e a ficar na brecha. Ou seja, um homem que estivesse disposto a se posicionar espiritualmente em favor do povo. O que Deus diz? Olha, eu procurei e não achei. E porque eu não achei, o juízo precisa ser derramado sobre o povo. Deus, ele julga o povo, derrama a sua ira sobre o povo, ele entrega o seu povo à escravidão, porque ele não encontra um homem no meio do povo que estivesse disposto a interceder. Isso não mudou. Isso continua acontecendo hoje. Essa história, ela se repete ainda hoje. Igrejas locais adoecem, famílias se desestruturam e jovens se perdem, porque muitos homens, ao invés de fazer o que foram chamados para fazer, estão calados, omissos, distraídos, vivendo uma fé superficial. O que está acontecendo lá, dentro desse contexto que lemos do texto, não é diferente do que acontece hoje. Deus continua procurando homens. E o que nós vemos hoje é que os homens, eles estão calados, omissos, distraídos com tantas coisas, divididos e vivendo uma fé superficial. Esse tema aqui, irmãos, ele é um tema um pouquinho duro, mas ele é necessário para nós. É um tema um pouquinho pesado, mas é necessário. Olhe para mim, todas as vezes que os homens não fazem o que são chamados para fazer, a igreja sofre duras consequências por causa disso. Todas as vezes. Deus chama os homens, Deus dá uma missão para os homens, e todas as vezes que os homens, eles replicam o modelo do seu pai Adão, a igreja sofre. Adão é um exemplo de omissão. Um homem que viu a sua esposa conversando com a serpente e se calou e se omitiu. Todas as vezes que os homens, eles não fazem o que são chamados para fazer, a igreja sofre duras consequências. Como você que congrega aqui conhece um pouquinho, a nossa igreja, ela adota a posição complementarista. O que significa? Que a mulher, ela complementa a missão do homem. Nós entendemos que a mulher aqui, ela é auxiliadora idônea. Então, por exemplo, nós entendemos que a liderança espiritual não está na mão da mulher, ela está na mão do homem. Nós entendemos que o ensino não está na mão de nenhuma mulher, está na mão dos homens. Nós entendemos que o pastoreio não foi dado às mulheres, foi dado aos homens. E até aqui tudo bem, teoria. A questão é, como homens, estamos fazendo e desenvolvendo o papel que Deus nos chamou para fazer? Ou será que nós vamos ficar dizendo assim: pastora não existe, mulher liderar não existe, mulher fazer isso não é bíblico? A questão não é se essas coisas não são bíblicas. A questão é, nós como homens, estamos fazendo o que é bíblico? Nós como homens, estamos liderando? Nós como homens, estamos ensinando? Nós como homens, estamos pastoreando, discipulando, fazendo discípulos, cuidando da igreja? Veja bem, Deus, ele deu a igreja para homens. Ele deu a igreja para homens? Não. Ele deu homens para a igreja. Se você está aqui, Deus colocou você aqui, ou seja, na igreja que você estiver, para que você seja alguém que cuida da igreja de Cristo. Paulo, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que Deus deu homens para a igreja. Efésios 4, 11 a 14 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé,
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então ele concedeu o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, sempre substantivo masculino. Homens. Ele deu homens para a igreja. Ele colocou homens na igreja com uma missão, que os homens fossem aqueles responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos, que os homens se preocupassem com a unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo, que os homens trabalhassem pela unidade da fé, que os homens trabalhassem para que as pessoas dentro da congregação crescessem em maturidade, não fossem enganadas por qualquer falso mestre, qualquer vento de doutrina. Deus ele dá homens para a igreja, para que os homens cuidem da igreja, zelem pela igreja, protejam a igreja, o ensino da igreja, as ovelhas da igreja. Deus ele deu homens para a igreja. É função dos homens, preste atenção. É função dos homens da igreja aperfeiçoar os santos. É função dos homens da igreja preparar as pessoas para a obra do ministério. É função dos homens da igreja edificar a igreja e fazer com que a igreja se torne madura. E quando os homens não cumprem a sua função, a igreja padece. Deus colocou homens dentro da igreja com uma missão. Se você está dentro dessa igreja local ou de qualquer outra igreja local, você tem uma missão, você tem uma responsabilidade. É seu compromisso como homem trabalhar para que aquela igreja avance. Quando você se omite da sua função, a igreja padece. A igreja sofre as consequências. Homens que foram chamados para abençoar a igreja, eles podem estar contribuindo para que a igreja seja destruída. Porque das duas uma, meu irmão. Ou você está aqui edificando, plantando, trabalhando, ou você está aqui destruindo, não cooperando. Se você não está trabalhando para o avanço da igreja, você está trabalhando para o regresso dela. Se você foi colocado aqui dentro com uma missão, e a sua missão é trabalhar para que a obra de Deus avance, para que o conhecimento seja propagado, para que a igreja cresça em maturidade. Quando você não cumpre a sua função, a igreja está retrocedendo. Você está sendo um destruidor da igreja. Você está ajudando a destruir ela de dentro para fora. A pergunta que fica é: como homens destroem a igreja local? Como homens destroem a igreja local? Se os homens podem destruir a igreja local, como eles destroem a igreja local? Em primeiro lugar, homens destroem a igreja local quando são omissos na vida espiritual. Sabe, quando você está contribuindo para a destruição da igreja local, quando você é omisso na sua vida espiritual. Negligente, desleixado, despreocupado com a sua vida espiritual. Nós lemos o texto lá que diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. O que eram os muros? A proteção da cidade. Muros destruídos, como vimos aqui na série de Neemias, né? Muros destruídos, cidade suscetível a ataques. O inimigo ele tem facilidade para entrar. Se os muros estão destruídos, o muro representava a proteção da cidade. E se havia brecha, a brecha é um lugar de vulnerabilidade. Era um lugar de fácil acesso, aonde o inimigo poderia entrar. A conotação aqui é clara, é espiritual. Os homens são ou deveriam ser o muro de proteção na sua casa e na sua igreja. O que são os homens? Um muro de proteção. Os homens são uma barreira. Os homens são aqueles que impedem que o mal avance dentro da sua própria casa e também na igreja local. Os homens eles deveriam ser um muro de proteção para a sua casa e a sua igreja. Portanto, quando os homens deixam de orar,
quando eles deixam de liderar a sua casa, quando eles deixam de ensinar os seus filhos, quando eles deixam de assumir a responsabilidade espiritual, o muro cai. O muro, ele desaba. E quando o muro desaba, a família sofre e a igreja sofre. Por isso Deus está procurando homens da brecha. Homens que estão ali tapando a brecha. Intercessores, líderes espirituais, verdadeiros muros de proteção. Veja bem, meus irmãos, quando os homens que foram criados e chamados para isso se omitem da sua função, a família vai sofrer as consequências. Deus chama o homem para liderar a casa. Quando o homem não é o líder da casa, a família está padecendo. Se alguém lidera na sua casa que não é você, homem, a sua família é uma família fraca, fragilizada e suscetível aos ataques do maligno. Os homens são chamados para isso. E quando eles se omitem da sua função, a sua família sofre. Ela sofre as consequências. E a igreja local, ela também sofre as consequências. Omissão é pecado. É pecado. É um pecado suave, mas grave. Nós não tratamos a omissão como tratamos o adultério. Nós não tratamos a omissão como tratamos o roubo. Mas é pecado. É um pecado silencioso, mas devastador. A omissão é um pecado silencioso. Toda vez que você se cala, toda vez que você silencia, toda vez que você vê o mal e não repreende o mal, todas as vezes que você aceita aquilo que a palavra de Deus condena, quietamente, silenciosamente, você está se omitindo. É um pecado silencioso, mas devastador. A omissão, como eu falei aqui, é uma atitude que o homem por natureza possui. Sabe o que o homem por natureza possui? Ele possui uma natureza omissa. Adão se omitiu. E como cabeça de uma raça, a omissão de Adão, ela é espelhada em todo homem. A omissão é um pecado que o homem luta contra. A tendência do homem é se omitir, é assistir, é não se posicionar, é ver as coisas e silenciar. Adão foi o primeiro homem omisso que existiu nesse mundo. O que causou a omissão de Adão? Causou a queda. Causou os sofrimentos que nós passamos ainda hoje por conta da queda. Adão se omitiu, Adão se calou. Sua mulher comeu do fruto. Ele aceitou a sua esposa dialogando com a serpente. Leia o texto. Adão está na cena. Adão está vendo o que está acontecendo e ele está quieto, omisso, em silêncio. A omissão tem destruído a vida espiritual, a vida familiar e a igreja de muitos homens. O homem omisso, meus irmãos, ele se torna cúmplice do declínio da fé em sua vida. Se torna cúmplice. Ele vê a fé declinando na sua vida e ele está quieto. Ele vê a sua casa indo na contramão das escrituras e ele está em silêncio. Ele vê a igreja padecendo e o que ele faz? Nada. Apenas se cala. Apenas assiste. Como homens destroem a igreja? Eles destroem a igreja quando são omissos na vida espiritual. Quando eles se omitem. A questão é, como a omissão dos homens destrói a igreja? De maneira prática. Como a sua omissão, ela destrói a igreja? Em primeiro lugar, o lar ele se torna espiritualmente órfão. A omissão dos homens destrói a igreja e a destruição da igreja começa sempre nas casas. Se a sua igreja, se a sua casa não for uma pequena igreja, isso vai refletir dentro da igreja local. Se você não for o pastor da sua casa, o líder espiritual da sua esposa e dos seus filhos, isso vai reverberar dentro da igreja local. O que é a igreja local? É a reunião das famílias, é a reunião das mini-igrejas. Cada casa é uma mini-igreja, um mini-reino. Ali tem ovelhas, ali tem um pastor e ali deveria ter uma liderança espiritual. Quando as casas não são lideradas espiritualmente pelos homens, isso reflete dentro da congregação.
Isso reflete dentro da igreja local, como a omissão dos homens destrói a igreja. Em primeiro lugar, o lar se torna espiritualmente órfão. Em segundo lugar, a omissão dos homens destrói a igreja, trazendo para a igreja perda de direção e de profundidade. A igreja não pode depender de um único pastor para ensinar, para liderar e para pastorear. Quando os homens se omitem, a igreja tende a perder direção. Ela não pode estar na mão de uma pessoa. Ela precisa de mais homens, de mais líderes, de mais pessoas que se importam com ela. Quando os homens se omitem, a igreja perde profundidade. Por quê? Porque os homens precisam conhecer a Bíblia. Eles precisam conhecer teologia. Qualquer pessoa, qualquer membro da igreja aqui que conversar com um homem da nossa igreja, esse homem precisa saber esclarecer as dúvidas teológicas dos irmãos. E se ele não souber, isso significa que a igreja não está se aprofundando, está rasa. Está num nível raso, dependendo que uma pessoa ensine, que uma pessoa pregue, que uma pessoa esclareça as dúvidas. Sabe o que isso? É omissão. É a omissão sua de não querer ler um livro. É a omissão sua de achar que teologia não é importante. É a omissão sua de achar que não precisa se envolver com coisas que você não faz na igreja. Os homens precisam se envolver com isso. E todas as vezes que eles se omitem, a igreja tende a perder direção e profundidade. Como a omissão dos homens destrói a igreja? Em terceiro lugar, os jovens crescem sem referência masculina de fé. Veja bem, nós temos aqui jovens, nós temos aqui meninos que estão crescendo. Quando eles olham para você, homem, aqui dentro dessa congregação, eles estão vendo em você um homem santo, eles estão vendo em você um homem que ama a Bíblia, eles estão vendo em você um homem que ama a igreja, eles estão vendo em você um homem que ama teologia. Eles olham para você e dizem, os irmãos mais velhos são um exemplo de fé para mim, vou conversar com eles, vou tirar dúvida com eles, eu quero estar junto deles, quando eu estou com eles eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Quando os homens se omitem, os jovens eles vão crescendo sem referência masculina, sem ter homens de fé que eles podem olhar e se inspirar, e dizer assim, vou conversar com ele, quero ser que nem esse irmão ali, quero ouvir o que ele tem para falar, quero ouvir o que ele tem para me ensinar. Os jovens eles perdem a referência. Em quarto lugar, como a omissão dos homens destrói a igreja, a intercessão enfraquece, o discipulado desaparece, os homens param de orar, os homens param de buscar Deus. E se os homens param de buscar Deus, significa que os homens, se eles não estão envolvidos com a oração, eles não estão envolvidos com mais nada. Param de orar, não vão discipular ninguém, não vão forjar ninguém, não vão preparar ninguém. Em quinto lugar, como a omissão dos homens destrói a igreja, talvez isso aqui seja mais importante. As mulheres acabam fazendo o que não foram chamadas para fazer, e a igreja enfraquece. Por que tem um monte de igreja com pastora? Porque não tem homem. Não tem homem. O que é uma igreja com pastora? Uma igreja que não tem homens. Homens que se omitem, entregam o ensino, entregam a responsabilidade de pastorear, de aconselhar, de discipular para as mulheres. Quando a Bíblia diz que é papel dos homens. Quem Deus chamou para pastorear? Os homens. Você não vê apóstola, você não vê pastora, você não vê nada. Todas as vezes que você vê alguém liderando é homem. E o porquê as mulheres têm liderado então, pastor? Porque não tem homem. Os homens se omitem. E aí as mulheres pegam e elas vão estudar. As mulheres pegam e vão orar. As mulheres pegam e vão conhecer. E aí elas sobrepujam os homens. Elas acabam fazendo o que não é para fazer. Irmão, uma igreja com mulher pastora é uma igreja fraca. É uma igreja fraca. É uma igreja que está sendo desobediente à ordenança bíblica. É uma igreja que está pecando contra as escrituras. Só que não adianta a gente bater em igreja que tem pastora. A gente precisa se levantar para pastorear a igreja. Não, mas a mulher não pode pregar. Sim, concordo. Mas e você? Está se preparando para pregar? E você está estudando para pregar? Não, mas é que mulher não pode liderar. Sim, nós sabemos disso. Mas você é alguém que está se colocando à disposição para ser líder? Você está preocupado com isso? Ou a sua preocupação é apenas bater naquilo que está errado?
Porque apontar o errado é fácil, irmão. Agora vamos fazer o que é certo. Dizer que não pode mulher pastorear, ok, isso aí já é consenso. Mas cadê os homens para pastorear? Cadê os homens para pregar? Cadê os homens para ensinar? Não, mas é que o grupo de oração é as mulheres. Não, mas Deus está procurando um homem que se coloca na brecha, não uma mulher. Não, é que as mulheres receberam o chamado para interceder. Quem disse? É papel dos homens orar pela sua casa. É papel dos homens estarem na brecha pela sua esposa. É papel dos homens estarem na brecha pelos seus filhos. É papel dos homens estarem na intercessão e na brecha pela igreja local. Quando os homens se omitem, as mulheres acabam fazendo o que não foram chamadas para fazer. A igreja enfraquece. Enfraquece, irmãos. Como o homem destrói a igreja? Em primeiro lugar, destruindo a igreja, sendo omisso na vida espiritual. Você lidera o seu lar espiritualmente, irmão? Você lidera o seu lar espiritualmente? Você é o líder espiritual da sua casa? Você é o cabeça lá? Você é o pastor da sua família? Pastor da sua esposa? Pastor dos seus filhos? Ou na sua casa a sua esposa é a única que ora e ensina os filhos? Você é o líder espiritual da sua casa? Você tem tempo para o trabalho? Você tem tempo para o futebol? Você tem tempo para o celular? Mas e tempo com Deus? Você tem tempo para Deus? Você tem tempo com Deus? Você ora? Você ora pelos irmãos da igreja? Você ora pela igreja local? Você ora pelo pastor? Você ora, você se lembra de orar? Você ora por aqueles que servem, por aqueles que trabalham? Você ora pelos homens que estão ao seu redor? Você é alguém que está preocupado com isso? Em orar pela igreja, em orar pelo pastor, em orar pelos irmãos? Como homens destroem a igreja? Em segundo lugar, homens destroem a igreja quando alimentam divisão com orgulho e crítica. Homem não é Maria Fifi. Fofoca não é coisa de homem de Deus. E o homem de Deus não alimenta esse tipo de coisa. A palavra de um homem é sim, sim, não, não. E sempre na face, não pelas costas. Como homens destroem a igreja? Quando alimentam divisão com orgulho e crítica. 1 Coríntios 3:3, Paulo vai dizer assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo padrões humanos? Provérbios 6:16 vai dizer assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Quando Paulo fala, ele está confrontando. A carta de 1 Coríntios é um confronto. Ele está confrontando algumas questões dentro daquela igreja. E uma delas é que eles tinham preferência. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E é o que Paulo diz: olha, se há ciúmes e briga entre vocês são carnal. Vocês estão perdidos. Isso só mostra que vocês andam segundo os padrões humanos. Paulo escreve aos Coríntios confrontando a carnalidade de uma igreja marcada por facções e invejas. Eles estavam lá discutindo quem era mais importante. Era Paulo ou Apolo? Ou era Pedro? Ou era Cefas? O orgulho daqueles irmãos impedia eles de ver que todos eram servos de Deus. Que Paulo era, que Apolo era, que Cefas era, que todos eles eram servos de Deus. E aí nós olhamos para Provérbios capítulo 6, tem uma lista ali de coisas que Deus abomina. E uma delas é que Deus odeia, Ele abomina homens que semeiam contenda entre os irmãos. Isso é forte, irmãos. Deus abomina isso. É abominação para Deus. Deus odeia fofoca. Ele odeia fofoca. Deus odeia crítica destrutiva. Deus odeia o julgamento precipitado. Deus, Ele odeia o espírito de divisão. Essas atitudes
Elas partem muitas vezes de homens que acham que são mais maduros, ou que acham que são mais certos, quando na verdade o que eles estão mostrando é que são carnais. Estão trabalhando para destruir a igreja por dentro. Veja bem, você não pode ser uma Maria Fifi. Você não pode estar... Não, você tem que ser um homem. Quando você tiver um problema com alguém, com alguma pessoa, com alguma situação, Mateus capítulo 18. Procure teu irmão. Fala com ele. Se ele está em pecado, se ele fez algo para você, é com ele. Não é com A, não é com B, não é com C. É com a pessoa específica. Não seja uma Maria Fifi, que sempre tem uma coisinha para falar sobre outra pessoa. Que está sempre procurando os defeitos da igreja. Que está sempre procurando os defeitos dos irmãos. Que está sempre procurando o defeito do pastor. Igreja não tem defeito? Tem. Os irmãos não têm defeito? Tem também. O pastor não tem defeito? Também tem. A questão é que tem gente que procura. Tem gente que fica ali procurando pelo em ovo. Fica tentando achar o defeito. Não seja uma Maria Fifi, irmão. Não fica tentando procurar e achar, porque é o ditado, né? Quem procura, acha. E na grande maioria das vezes, a busca por encontrar defeitos nos outros é apenas para camuflar os nossos próprios defeitos. Qual é a maneira de eu mostrar que eu estou errado? É tentando apontar o erro do outro primeiro. É tirar o foco de mim. É tirar a lupa de mim. É tirar a mira de mim. Não seja uma Maria Fifi, cara. Não fica procurando defeito na igreja, nos irmãos e no pastor. Não fica tirando conclusão precipitada sem ter a hombridade de procurar e entender o que está acontecendo. Às vezes a gente ouve uma coisa e a gente tirou a conclusão. Fez julgamento. Não conversou com ninguém, não procurou ninguém, mas já é isso aqui. É isso aqui que está acontecendo. É desse jeito que a coisa está andando. Conversar. Tem que dialogar. Tem que ouvir. Não tire conclusões precipitadas. Isso é meninice. Isso é coisa de menino. Não de homem. Menino fica... tititi. Homem não. Homem fala diretamente. Irmãos, esse tipo de atitude destrói a igreja. Acaba com a igreja. De dentro para fora. Homens orgulhosos e críticos, eles não constroem nada. Eles apenas estão ali criticando, apontando, vendo o defeito. Eles observam, reclamam, falam mal. Observam, reclamam, falam mal. Não suja a mão. Não remanga as calças. Não entra para a arena. Eu sempre falo, irmão, todo mundo é treinador de futebol. Todo mundo sabe treinar futebol. Todo mundo para na frente da televisão lá, e o time está perdendo, está errado. Não, tem que tirar ali tem que tirar o volante, tem que botar mais um meia. Não, tem que tirar aquele atacante ali muito pesado, tem que botar um atacante mais rápido. E todo mundo é treinador de arquibancada. Todo mundo é treinador de plateia. Mas quem entrou dentro de um campo? Quem sabe como é estar na beira de um gramado, treinando um time? Mas quem sabe é o treinador. Quem ficou a semana inteira com o jogador treinando foi o treinador. Mas da arquibancada, irmão, da arquibancada é fácil dar palpite. Da arquibancada é fácil achar os erros. Você está olhando pela TV, você diz, não, mas esse time aqui está muito lento. Não, o lateral não está acompanhando, né? Será que o treinador não está vendo? Eu estou vendo aqui de casa. Eu estou vendo aqui da arquibancada. Da arquibancada é fácil, irmão. Da arquibancada é fácil. Assistindo é fácil. A grande verdade é que ninguém sabe como treinar um time de futebol. Ninguém nunca foi para a beira do campo. Ninguém conhece a dinâmica. Ninguém sabe o que rola. Ninguém sabe da pressão que é estar na beira de um campo. Com 50 mil pessoas lá, se tu errar, eles xingam a tua mãe. Se tu errar, eles querem te matar. Eles te demitem ali, na beira do gramado. E ali na beira daquele gramado, você tem que tomar uma decisão. Não, vou tirar tal fulano, vou botar tal ciclano. São de pessoas que estão ali, dentro da arena.
dentro do campo, dentro do embate. Eu não estou falando de futebol, estou falando de igreja. Na arquibancada é fácil, irmãos, dar palpite. É fácil você dizer, não, está errado, isso aqui na igreja está errado. Não, mas é que se fosse eu, não ia fazer isso aqui na igreja. Não, é que eu não penso que é assim, desse jeito, a igreja. A questão é que ninguém sabe de fato o que é uma igreja sem se comprometer com ela, sem se envolver com ela. Ninguém sabe de fato o que é uma igreja sem dar vida por ela, sem entrar para dentro dela e dizer, não vou ficar só palpitando aqui, eu vou comer 1 quilo de sal aqui com os irmãos, comer 1 quilo de sal aqui com eles, vou me envolver com isso aqui. Se eu estiver dentro, eu vou poder ter uma opinião melhor do que está acontecendo. Acho que eu estou na arquibancada. Ninguém que está na arquibancada, ninguém sabe de fato o que é uma igreja sem se comprometer de fato com ela. E muitas vezes, irmãos, a crítica é maldosa. Muitas vezes aquela conversinha, sabe, por trás, de bastidor, isso vai matando a igreja. Isso vai semeando um sentimento mal no coração de outras pessoas. Veja bem, essa questão de divisão, de orgulho e de crítica, isso destrói a igreja, irmãos. E homens podem destruir a igreja dessa maneira, sendo orgulhosos, sendo críticos. Como esse tipo de homem destrói a igreja? Em primeiro lugar, ele frustra os líderes e ele impede o crescimento saudável da igreja. O homem que trabalha com orgulho no seu coração, trabalhando para dividir, sabe, sempre com espírito crítico, é um cara que acaba cansando a liderança. E é um cara que ele acaba impedindo o crescimento saudável da igreja. Está atrapalhando. Ele não está ajudando. Como esse tipo de homem destrói a igreja? Em segundo lugar, ele contamina os grupos com comentários venenosos. Ele faz comentários que não precisam ser feitos, fala sobre o que não precisa falar com pessoas que não precisavam ouvir. E querendo ou não, há pessoas que têm maturidade para lidar com algumas coisas e pessoas que não têm. E pessoas que não têm, elas acabam guardando aquilo no coração. A fé delas acaba sendo minada, destruída. Como esses homens destroem a igreja. Em terceiro lugar, eles quebram a comunhão. Porque esse tipo de situação quebra a comunhão, quebra o laço. Ao invés de fortalecer a comunhão, esse tipo de atitude quebra. Ao invés de trabalhar para juntar, está trabalhando para espalhar. Esse tipo de atitude desmotiva novos convertidos. Imagina, um novo convertido chega e ele está ali, daqui a pouco o irmão vai lá e fala alguma coisa e ele ouviu. Ele vai dizer, poxa, eu vim para a igreja, eu pensei que na igreja o negócio era diferente, mas eu vi que aqui é que nem lá fora. Do mesmo jeito. Na mesma situação. Homens destroem a igreja quando alimentam a divisão com orgulho e crítica. Quem você é, irmão? Quem você é? Você é um pacificador? Ou você é um crítico de bastidor? Um treinador de arquibancada? Quem você é? Você está trabalhando para pacificar ou você é crítico? Só vê defeito, só vê problema, só vê dificuldade. Quando corrigido, quando você é corrigido, quando você ouve uma palavra confrontadora, dura, como o seu coração se porta? Ele se enche de orgulho, se endurece, faz com que você procure adeptos para lhe apoiarem, ou você se quebranta, você reconhece, você se arrepende? Como você lida com a correção, com a repreensão? Você é um homem que promove a unidade, mesmo com quem pensa diferente de você? Você trabalha pela unidade? Você trabalha para fortalecer a unidade? Você entende que a igreja não é um lugar perfeito? Que não existe pessoas perfeitas? E que você entende que as diferenças e as falhas e pecados uns dos outros não são motivo para nos dividirmos? Pelo contrário, são motivos que devem nos fazer ainda mais unidos, para que venhamos a corrigir uns aos outros, a orar uns pelos outros, a confrontar os pecados uns dos outros. Você entende isso? Você trabalha pela unidade, mesmo com quem pensa diferente?
Como homens destroem a igreja? Terceiro lugar, homens destroem a igreja quando vivem uma vida oculta e hipócrita. Quando vivem uma vida mascarada. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E aqui vai ter uma lista de qualificações exigidas para um pastor. Lista que falam, na sua grande maioria, de caráter. Tem uma que é qualidade de desenvolvimento, que é apto para ensinar. O restante é caráter. Tito, capítulo 2, versos 7 e 8 vai dizer assim: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Veja bem, a integridade ela não é opcional para um homem de Deus. Homens de Deus precisam ser homens íntegros. Não é uma opção, é uma obrigação. Homens de Deus são homens íntegros. Uma vida pública de santidade sem uma vida secreta de obediência é hipocrisia. É hipocrisia. Publicamente somos santos, secretamente rebeldes. Hipocrisia. Publicamente falamos, explicamos, transparecemos, mas secretamente rebeldia. Isso é hipocrisia. E a Bíblia é clara, irmãos. A Bíblia é clara. Deus não tolera a aparência de piedade sem verdade no coração. Deus, ele não é um Deus, irmãos, que transforma dublê. É um Deus que transforma pessoas reais, homens reais. Deus, ele não tolera esse tipo de questão. A aparência de piedade, a aparência de santidade, a aparência de evangélico. Não. É o coração, irmãos. Muitos homens, eles são homens da igreja, mas não são homens de Deus. Eles são homens da igreja, que vêm à igreja, que estão na igreja, que servem até a igreja, mas não são homens de Deus. Em público, eles erguem as mãos, mas no secreto que eles fazem, eles cedem ao pecado oculto. Eles se deixam dominar pelo pecado oculto. E o pecado oculto, irmãos, ele contamina, mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém esteja vendo, o pecado oculto contamina. Ele mata a nossa fé, mata nosso desejo por Deus. Ele vai nos contaminando pouco a pouco. E o pecado oculto é assim, né? Você acha que domina. Você acha que, eu vou até aqui, depois eu paro. Não vai. Quando você achar que você consegue dominar o pecado, sabe o que significa? Que você já foi dominado por ele. Ele já está no controle da sua vida. Você nem percebeu. Aí você vai se tornar que nem o alcoólatra, que diz, quando eu quiser parar de beber, eu paro. Não para. Não para. Assim é o pecado. Quando você achar que controla o pecado, que domina o pecado, que você vence o pecado a hora que quer, isso significa que você já foi vencido por ele. Que você está dominado por ele. O pecado contamina, irmãos. O pecado não confessado elimina a autoridade espiritual na sua vida. Você perde a autoridade espiritual. Veja bem, o pecado não confessado, ele envergonha o nome de Cristo. Ainda que está oculto, ainda que ninguém está vendo, o nome de Jesus está sendo envergonhado. A incoerência entre o que se vive e o que se fala é um veneno que enfraquece discipulados, irmãos, que escandaliza filhos e que apaga o Espírito Santo no meio da igreja. Essa incoerência, sabe, de viver uma vida dúbia, de cochear em dois pensamentos. Uma hora eu sou de Deus, mas ocultamente não é bem assim. Uma hora eu condeno o pecado, mas secretamente não é bem assim. Uma vida dúbia. Uma vida que cocheia em dois pensamentos, se enfraquece a igreja. Coisa terrível é você ser um homem da igreja e não ser um homem de Deus fora da igreja. Coisa terrível. Se você é um homem de Deus na igreja e não é um homem de Deus fora da igreja, quem olha para você tem uma visão torta e distorcida da igreja.
Isso enfraquece o testemunho, é um veneno, irmãos. Se esvazia, escandaliza os filhos. Imagina que coisa terrível. Seu filho vê que você é crente no culto e ímpio em casa, que você é santo na igreja e um demônio em casa, que na igreja você abre a boca para louvar a Jesus e na sua casa você abre a boca para gritar com a sua esposa. Imagina que terrível isso. Imagina o seu filho, é aquela historinha, né? Do filho que pede: ô pastor, será que meu pai pode morar na igreja? Porque na igreja ele é um homem diferente do que ele é em casa. Se escandaliza, irmãos. Isso mina a fé dos nossos filhos. Essa vida dúbia, incoerente entre o que se vive e o que se fala, só apaga o Espírito Santo no meio da igreja. Veja bem, Josué 7 mostra que por causa de um único homem escondendo o pecado, todo o povo foi derrotado. E toda a sua família foi destruída. Você já viu falar de Acã? Eles entram na cidade e tinha uma norma. Em Jericó não podia pegar nada. O despojo era todo de Deus. Acã entrou. E Acã pegou algumas coisas, uma capa, algumas coisas. Ele escondeu. O povo sai para a batalha em Ai. E quando eles saem para a batalha em Ai, eles são derrotados por uma cidade muito menor, com um exército muito menor, que eles haviam derrotado em Jericó. Quando eles são derrotados, eles voltam, Josué e Calebe e o sacerdote, eles rasgam as vestes. E Deus disse: olha, tem pecado no meio do arraial, está oculto. E aí começa o sorteio, vai saindo e cai na casa de tal, na família de tal, na tribo de tal, até que cai em Acã. Acã escondeu o seu pecado. Israel padeceu. Acã escondeu o seu pecado. A sua família padeceu. Quando você lê Josué 7, sabe o que vai dizer? Que Acã foi morto, apedrejado. Mas não só ele. Ele, todos os seus animais e toda a sua família. Porque é isso que o pecado oculto faz. Ele destrói a sua família. Ele destrói a igreja. Ele mata o Espírito Santo no meio da igreja. O pecado oculto, irmãos, ele matou a família de Acã. Ele levou Israel à derrota. O mesmo acontece na igreja local. Deus, ele não se agrada de falsidade. O que Deus quer é verdade com arrependimento. Deus quer homens verdadeiros, homens arrependidos. Como esse tipo de homem destrói a igreja local? Como homens que vivem uma vida oculta e hipócrita destroem a igreja local? Em primeiro lugar, causando escândalo e descrédito no testemunho da fé. Quando um homem ele vive uma vida incoerente, quando ele fala algo, professa algo e vive algo totalmente diferente, ele está em primeiro lugar escandalizando a igreja. E em segundo lugar, ele está trazendo descrédito para o testemunho da fé. Ele está fazendo com que as pessoas olhem com olhos errados para o que é ser um cristão, o que é vir à igreja, o que é fazer parte do povo de Deus. Como homens que vivem uma vida oculta e hipócrita destroem a igreja. Em segundo lugar, eles tiram a autoridade do ensino e da liderança da igreja. Tira a autoridade. Porque se ensina algo, se prega algo, e aí parece que não está sendo ensinado, não está sendo pregado, não está sendo falado. Isso faz com que a autoridade da igreja entre em descrédito, irmãos. Com que o ensino entre em descrédito. Com que o ensino seja colocado em dúvida. Como homens que vivem uma vida oculta destroem a igreja, afastando os fracos da fé. Então está cheio de fraco na fé. Está cheio de pessoas que elas ainda vão olhar e vão dizer que comer carne é pecado. Elas ainda vão ter dificuldades. Elas ainda, é pecado, são fracas na fé. Elas ainda vão ter algumas questões que para elas é difícil. E quando elas olham um homem que vive uma vida dúbia, por serem fracas na fé, elas acabam se afastando. Elas acabam deixando congregar. Muitas vezes elas acabam procurando outro lugar para congregar. E o que a Bíblia diz? Que nós devemos ser pacientes com os fracos na fé. Trabalhar para que eles amadureçam? Sim. Ensinar as escrituras para eles? Sim. Mas ser paciente. Ser longânimo. E parte de ser longânimo com os fracos na fé é viver uma vida coerente.
é falar e praticar, é pregar e fazer, é testemunhar com as obras. Veja bem, meus irmãos, há áreas da sua vida que ninguém conhece, há áreas secretas na sua vida, há áreas da sua vida que só você conhece, que você diz, não, isso aqui é particular meu, aqui ninguém entra, nem minha esposa, nem meus filhos, nem o pastor, nem meu líder, ninguém entra, é uma área exclusiva minha. Há áreas assim na sua vida? Áreas secretas, áreas escondidas, áreas que ninguém conhece. Você tem um irmão de confiança que você pode abrir o coração e confessar pecado? Que quando você peca, você diz, não, vou conversar com o irmão, preciso confessar pecado. Preciso falar para ele, eu pequei. Preciso confessar. Você tem alguém próximo de você? Que você pode procurar esse irmão, ter confiança nele e abrir o seu coração? Você vive o que prega? Você vive o que ensina? Você vive o que combate? Você vive o que defende? Ou você finge uma espiritualidade que não possui? Como homens destroem a igreja? Vamos recapitular? Em primeiro lugar, sendo omissos na sua vida espiritual. Em segundo lugar, alimentando divisão com orgulho e crítica. Em terceiro lugar, vivendo uma vida oculta e hipócrita. Quem é você? Você é alguém que está construindo, trabalhando para que a igreja local seja edificada, ou você é alguém que está trabalhando para que ela seja destruída? Você é um construtor ou um destrutor da igreja local? Você tem edificado ou destruído a igreja local? O que a sua omissão tem causado? O que o orgulho do seu coração tem causado? Há áreas secretas da sua vida que têm refletido na sua casa, na igreja local? Homens podem destruir a igreja, irmãos. E sabe o que Deus está procurando? Homens posicionados. Homens que vivem uma vida reta, correta, temente a Deus. Homens que são como sentinelas, pastores de suas casas, líderes de oração. Homens que são pacificadores, homens que são santos. Deus está procurando homens da brecha, homens que se colocam na brecha. Deus está procurando homens como Jesus, homens semelhantes a Jesus, homens parecidos com Jesus. Deus está procurando homens como Jesus, que amou a igreja, homens como Jesus, que deu a sua vida pela igreja. Deus está procurando homens como Jesus, que amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Olhe para mim, você já parou para pensar que você pode estar trabalhando para destruir a igreja que Jesus morreu para salvar? Você já parou para pensar que você pode estar sendo alguém que está sendo um destruidor da igreja que Jesus derramou o seu sangue para remir? Jesus, ele ama a igreja. Jesus, ele dá a sua vida pela igreja. Jesus, ele se entrega pela igreja. E você pode ser alguém que está ferindo a igreja de Cristo. Deus está procurando homens como Cristo, homens que amam a igreja. Não, mas eu não amo a igreja. Não, você precisa amar a igreja. Você foi colocado dentro da igreja para proteger a igreja, para amar a igreja, para trabalhar na edificação da igreja. Você precisa amar ela. Jesus amou a igreja, e se nós amamos Jesus, nós amamos a igreja. Não, é que eu amo Jesus, mas esse negócio de amar a igreja, não amo. Peraí, você gosta do noivo, mas a noiva não. A noiva eu não quero. A noiva não serve. Sua teologia não pode ser a teologia da Bruna Marquezine, irmão. Não, eu amo Jesus, mas o fã-clube não. Esse negócio de pregação, de muita regra, Não, essa é a teologia da Bruna Marquezine, do diabo. A teologia que prega que você não tem que amar a igreja é a teologia do diabo. Porque quem ama Jesus ama a sua igreja. Jesus amou a igreja, se doou por ela. Você pode ser um homem que está trabalhando para destruir a igreja pela qual Cristo se entregou. A igreja que Cristo derramou o seu sangue por ela. E sabe o que você precisa? Você precisa se posicionar a partir de hoje, irmão.
Você não pode ser um mero espectador aqui dentro dessa igreja, nem da igreja que você faz parte. Você não pode ser alguém que está ali assistindo o jogo rolando. E na hora conveniente você dá um palpite. Na hora conveniente você tem uma opinião. Não, entra para dentro. Vamos remangar a manga. Vamos remangar a barra da calça. Não precisa ter medo de se sujar. Você vai se sujar bastante. Você vai se incomodar bastante. Você vai se frustrar bastante. Mas igreja é isso. É para isso que a igreja serve. E se nós queremos viver igreja, nós precisamos nos envolver com ela. Você precisa se posicionar a partir de hoje. 3 compromissos que homens posicionados têm para não destruir a sua igreja. Em primeiro lugar, eles assumem sua liderança espiritual. Veja bem, como você vai ser um líder espiritual de alguém? Como você vai ensinar alguém? Como você vai orar por alguém se você não lidera nem a sua vida espiritual? Se você não lidera nem a sua vida de oração, se você não lidera nem a sua vida de estudo, assuma a sua liderança espiritual. Comece lá no secreto. Oração, palavra, discipulado, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, olhando para dentro da igreja, pensando, poxa, aquele irmão lá é um irmão que está precisando de alguém que se aproxime dele. Vou me aproximar dele, vou marcar um café, vou marcar para tomar um chimarrão, vou marcar para dar uma volta, para me ajudar. Eu vejo que ele ainda é um fraco na fé, ele precisa que alguém encoste nele, ajude ele, acompanhe ele, tire algumas dúvidas dele. Comece no secreto, sem que ninguém veja, sem que ninguém peça. Comece lá orando, se dedicando à palavra, discipulando a sua casa. Segundo compromisso que homens posicionados precisam ter para a edificação da igreja: combata a divisão com humildade e reconciliação. Combata. Se alguém veio falar mal da igreja para você, não deixe. Se alguém veio falar mal de um irmão para você, olhe para mim. Alguém veio falar mal de um irmão para você, diz assim, peraí, vamos chamar o irmão aqui. Vamos chamar ele aqui, nós vamos conversar. Vem cá. Não, se alguém veio falar, vieram falar mal do líder e tal. Não, vem aqui, vamos conversar. Vamos sentar nós 3 aqui, você precisa conversar com ele. Seu problema é com ele, então você chama ele e fala com ele. Combata. Não deixe se criar. Combata a divisão, não deixe com que a divisão se crie. Combata com humildade, com respeito, mas não permita. Não permita e não convenha. Que a partir do momento que você abre o seu ouvido para algum tipo de reclamação ou de fofoca, você fez parte. Você já está pecando junto. Então combata. Não, mas é que o irmão tal fez isso para mim. Não, mas vamos chamar o irmão tal então. Né? Você precisa conversar com o irmão tal. A Bíblia diz que você precisa chamar o seu irmão se ele pecou contra você. E você precisa tentar se reconciliar com ele. Se não der certo, aí você pega 2 testemunhas. Aí você traz e tenta conciliar. Se não der certo, aí você traz lá, vamos para a igreja, vamos resolver isso aí. Aí se não der certo, aí excomunga. Aí exclui. Aí abre mão, considera publicano e pecador. Mas tem um processo. O que homens posicionados fazem? Eles não permitem isso acontecer. Eles combatem a divisão com humildade e reconciliação. Veja bem, seja rápido para ouvir, tardio em falar e disposto a perdoar. Sirva a igreja local, irmão. Sirva a igreja local. Sirva a igreja local. Terceira atitude, terceiro compromisso que homens posicionados devem ter para a edificação da igreja: viva na luz. Viva com santidade e verdade. Traga à luz o que está oculto. Se há pecado oculto na sua vida, nós vamos ter um tempo agora, logo após eu encerrar o sermão, que nós vamos conversar nos grupos. Oi? Está pronto lá? Vai demorar um pouquinho. Se você tem algum pecado oculto, nós vamos ter os grupos agora, nós vamos encerrar aqui, nós vamos ter 15, 20 minutos para conversar. Se você tem pecado oculto, coisas que você tem feito e está guardado no seu coração, seja humilde, quebre o orgulho e confesse o pecado aqui hoje, irmão. Traga à luz tudo que pode estar oculto na sua vida. Traga para a luz. Busque uma vida com santidade. Traga à luz o que está oculto. Confesse. Abandone e cresça. Se você precisa confessar pecado, nós temos um momento aqui para fazer isso. Para confessarmos pecados, para orarmos uns pelos outros e para sairmos daqui livres, com o nosso orgulho quebrado, para buscar viver uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos reunir nos grupos então? É o Vanderlei, o Pedro e o Alisson, né?